Então, boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos desencarnados. Boa noite aos nossos irmãos menores. A gente não esquecendo que nosso trabalho também é acompanhado por algumas pessoas que estão pelo nosso canal do YouTube. Então, nós continuamos gravando algumas das nossas preleções aqui no nosso trabalho, para que esses nossos irmãos que estão à distância eles possam também estar recebendo e acompanhando o nosso Evangelho. Então, como sempre, nós damos início a esse trabalho junto aos nossos irmãos menores. Então, nós iniciamos esse nosso Evangelho com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Algum de vocês gostaria de abrir hoje? Querem abrir? Sobre? Pode ser? Então, para que os nossos irmãos também não fiquem muito técnicos, a gente faz um evangelho breve, né? E a lição que foi aberta pela Rose hoje é o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item que foi aberto é na instrução dos Espíritos, falando sobre os falsos profetas. Estou lembrando, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que reúne as lições, né, morais de Jesus, entre elas nos explicando, né, sobre aqueles que, na maioria das vezes, conduzem as massas, baseado aqui numa passagem de Lucas que fala: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Pois se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros e não se vindimam uvas de sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira más coisas do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Então, estou trazendo para nós, né, que os falsos profetas, ou os verdadeiros profetas, eles vão produzir aquilo que dentro deles está povoado, né? Então, as boas árvores produzem bons frutos. As boas pessoas, elas têm que produzir necessariamente, através das suas atitudes, não só das suas palavras, as boas ações, né? Gerar caridade, gerar amor, gerar prosperidade para aqueles que estão ao seu entorno. E aqui nas instruções dos Espíritos, os Espíritos amigos vão dar uma orientação como, né, se reconhecer o verdadeiro profeta ou como se reconhecer os falsos profetas. É uma mensagem de Luís, em Bordeaux, 1861. Se vos dizem, o Cristo está aqui, não corrais para ali, mas ao contrário, mantei-vos em guarda, pois serão numerosos os falsos profetas. Não vedes as folhas da figueira que começa a desbotar? Não vedes seus numerosos brotos esperando a época da floração? E não vos disse o Cristo: reconhece-se a árvore pelo seu fruto? Portanto, se os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas, se são doces e salutares, dizeis: nada de puro pode sair de um tronco ruim. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que precisais examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino vierem acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, isso é, se possuírem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações, se as suas palavras juntarem seus atos, então podeis dizer: estes realmente são os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos em longos hábitos. Desconfiai dos que pretendem ter um monopólio exclusivo da verdade. Não, o Cristo não está aí, porque aqueles que ele envia para propagar sua santa doutrina e regenerar seu povo serão dóceis e humildes de coração, a exemplo do Mestre e acima de todas as coisas. Só vou ler mais um pedacinho e a gente comenta. Aqueles que devem, através de seus exemplos e conselhos, salvar a humanidade,
que corre para a sua perdição, vagando em estradas tortuosas, serão acima de tudo modestos e humildes. Fugir de todos os que demonstram um só átomo de orgulho, como se isso fosse uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Recordai-vos de que toda criatura traz em sua fronte, mas sobretudo em seus atos, a marca de sua grandeza ou de sua decência, ou de sua decadência. Vamos dar uma paradinha aqui, tem mais um pedaço que ainda dá para a gente contextualizar o que está sendo proposto, né? Os Espíritos estão orientando, depois de todas as explicações que esse capítulo contém, né? Ele fala da missão do profeta, dos prodígios, da árvore e o fruto, né? De não acreditar mesmo em todos os espíritos, porque nem todos os espíritos são bons, né? Assim como nem todos os encarnados aqui são bons, os espíritos, sendo aqueles que desencarnaram, também nem todos são bons. Então nem todas as comunicações são verdadeiras, são para nos estimular e nos orientar para o caminho do bem. Então aqui ele vai falar o quê? Que o jeito real de se conhecer se aquele... Quem são os profetas? Né? A gente tem que usar uma pausa aqui para entender, porque falar assim, profeta, né? A gente, às vezes, no meio que nós vivemos, nós não temos um profeta. Né? Profeta era a época de Jesus. Né? Por exemplo, todos aqueles irmãos lá que ajudaram a escrever, por exemplo, o Antigo Testamento, o maior exemplo lá é Moisés, né? Mas todos os demais que contam ali a história do povo hebreu são profetas. Isaías, Malaquias e assim por diante. Por quê? Porque eles profetizavam, né? Eles tinham uma certa grandeza espiritual e ali eles tinham capacidade de trazer as coisas de Deus, né? Colocar para a população vamos dizer assim, algo que nem todos tinham acesso. E hoje, quem podem ser considerados profetas? Nós temos diversos, né? Quem traz uma palavra, né? que nos ajuda a nos conectar com Deus, né? Pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser um palestrante, né? Pode ser alguém que está na liderança ou à frente de uma casa espírita, alguém que está à frente de uma instituição de algum tipo de trabalho, são aqueles que conduzem as pessoas, a gente pode colocar no lugar desses profetas. Né? E muitos deles, vamos colocar mais na questão religiosa, todos querem ser os detentores da verdade. Olha, você pode vir aqui ao Centro Espírita da Irmã Anastácia, pois aqui se encontra a verdade, e tudo aquilo que disserem além daqui, vocês podem ter certeza que não vai conduzir vocês ao reino de Deus. Então, quando a gente pega algo e quer colocar uma exclusividade, somente aqui estamos falando a verdade, nós temos uma revelação, né? E somente aqui foi dada essa revelação e aqui nós vamos contar para vocês. Isso não faz parte de Deus. Por quê? Porque Deus é de todos. O Deus é o Deus do católico, o Deus do espírita, o Deus do protestante, o Deus do budista. É o mesmo Deus enxergado, né? De formas diferentes. E, a partir do momento que nós realmente precisamos, né, detectar se aquele local, aquele lugar onde nós estamos acompanhando, aquele lugar onde nós estamos frequentando, ele é bom, nós precisamos estudar o que está sendo produzido ali, né? O que está sendo dito e aquilo que está sendo proposto. Olha, ali fala de amor, fala de Jesus, fala de Maria, fala de caridade, fala de auxiliar os outros, fala de se transformar. É um bom lugar. E aquelas pessoas que lá estão à frente também estão buscando, né, se encaminhar as pessoas para esse bom caminho. Então ali é um local onde estão sendo plantados bons frutos. Né? Agora, se a gente está num lugar onde as pessoas estão tentando, né, se aproveitar de uma situação, lá no centro, nós vamos cobrar pelo auxílio aos irmãos menores. Então, já foi dito mesmo por Jesus que nós devemos dar gratuitamente aquilo que de graça nós recebemos. Né? Nós não podemos cobrar ou mercadejar pelas coisas do céu, porque não são nossas. Então, aquele lugar está tentando tirar uma vantagem em cima de uma coisa. Olha, aquele indivíduo, ele está buscando se beneficiar, ou ele está tentando passar uma mensagem que não é adequada para aquilo que nós entendemos que seja bom e justo. Então, ali a gente tem que ter um pé atrás e reconhecer, olha, isso é bom, isso não é. E aqui eles nos dão essa condição, nos ensinam, nos auxiliam a que nós consigamos reconhecer, né, se é bom ou se é ruim, independente do lugar que seja. Existem casas espíritas de um trabalho incrível, existem outras que pode ser
que aquelas pessoas desvirtuam no trabalho, assim como outras religiões, né? Então, o que ele traz para nós? Reconhece, esse é o jeito da gente reconhecer se é bom ou se é ruim, pela produção, né? Porque uma pessoa boa, ela não tem como só produzir coisas ruins, assim como uma pessoa ruim não vai só produzir coisas boas. Então a gente consegue detectar se nós não fecharmos os nossos olhos para a realidade, né? Não pode se tornar um fanatismo, uma cegueira, né? Por isso que o Espiritismo ele auxilia a gente a ter uma fé raciocinada, né? Uma fé que nós pensamos, observamos, questionamos e assim por diante. E os Espíritos, através aqui da mensagem do Espírito Luiz, né? Ele diz que através dos exemplos, né? O ditado já diz, né, que às vezes o ensinamento, a fala, ela ensina, ela instrui, mas o que realmente arrasta, né, o que realmente move as pessoas é o exemplo, né? Então nós precisamos ser exemplo de atitude, né? Como ele coloca aqui, né? Algumas características de um indivíduo, de um homem de bem, né? É ser humilde, né? Ser caridoso, ser indulgente, benevolente e assim por diante, perdão, né? Perdoar as ofensas, que são as virtudes pregadas por Jesus, ensinadas, né? Por Jesus para todos nós, né? Então isso não é exclusivo a nenhuma religião em si, mas todos aqueles que seguem Jesus como guia e mestre, né? Então, acho que a partir disso a gente já pode ter essa noção que está sendo dito, né? Alguém gostaria de trazer, fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Certo? Certo? Vamos lá? Bom, então que a gente tenha esse discernimento sempre, né? Essa coerência, consciência de realmente se deixar levar por coisas boas, né? Não pôr o tapa na cabeça e ir seguindo só, estou lá naquela casa, naquele centro, naquele local, o que aquela pessoa falou é lei. Não, né? A gente precisa avaliar e ver se realmente aquilo faz sentido, se aquilo está acompanhado, né, de uma finalidade que seja boa realmente, né? Então vamos lá. Então nós vamos passar para os passes, né? Os passes são trocas de energia, de vibração, tanto dos médiuns, assim como da espiritualidade que está presente, das equipes veterinárias. Então, nós todos possamos ficar em prece e receber aquilo que foi preparado, que está sendo ofertado a cada um de nós. Não nos esquecendo também daqueles dos nossos irmãos que se encontram nos tratamentos à distância, que se encontram nos nossos cadernos de prece e vibrações, que recebam cada um deles a visita da espiritualidade amiga, o amparo de todas as nossas equipes para seus lares, para seus tutores, em especial para os nossos irmãos menores, bem como todos aqueles que se encontram em condições de necessidade nas ruas e que uma mão amiga encarnada ou desencarnada possa ser estendida, dando-lhes o conforto necessário. Então, vamos dar continuidade para a nossa próxima etapa. Muito obrigado.